Seja bem-vindo a mais um episódio do YoungCast. Que prazer te receber aqui. Eu posso dizer a vocês que agora que nós temos aí, né, 2 milhões de pessoas, porque não são seguidores, eu falo que isso é muito mais do que números, são pessoas que nos acompanham. E eu posso dizer que agora nós temos aqui uma galera nova, com certeza, que está chegando, que tem visto aí os cortes do YoungCast viralizando, está vindo para o canal para acompanhar aqui as entrevistas completas. Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Esse podcast aqui é o podcast que vai tocar a sua alma e vai guiar você. Aqui nós pegamos na sua mão e te guiamos em uma jornada de fé e espiritualidade, fazendo você crescer e ser edificado. Então esse é o canal que vale sua inscrição. Aproveita aí, já se inscreve, corre no Instagram. Faça parte dos mais de 2 milhões que nós temos em nosso Instagram. E aí você vai poder acompanhar todos os dias os cortes do Young. Como eu sempre falo, né? Lá no condomínio, quando eu estou lá na feira que tem, o pessoal vem falar comigo. Poxa, Young, o podcast pra mim virou quase que uma novela. Porque eu sei que tem corte de manhã, à tarde e à noite. E eu não perco um. Meu dia só começa depois que eu vejo o corte do YoungCast. E eu, é claro, fico muito feliz com isso. Porque é um sinal que nós estamos alcançando muitas pessoas. E o nosso conteúdo, ele é um conteúdo que leva vida às pessoas. Então nós somos uma partícula que está na internet levando uma palavra de vida e fazendo as pessoas, elas cada vez mais e mais criarem esperanças nesta vida. Então corre lá em nosso Instagram e segue a gente por lá. Eu estou recebendo aqui um convidado muito... Esse convidado tem convidado que ele vem para carimbar. Ele é um convidado que carimba. Sabe aquela ideia do selo de qualidade? Ele carimba um projeto. E por que você fala isso, Young? Porque esse convidado é a primeira vez dele em um podcast. E sendo a primeira vez, ele escolheu o YoungCast. Isso é muita honra. Olha aqui. Nós estamos tendo motivos demais para comemorar e celebrar, porque isso é uma honra. Eu estou recebendo aqui alguém que tocou muito a sua vida, seja através do rádio, seja através do MP3, ou se a gente quiser correr um pouquinho, como ele tem estrada, se a gente quiser ir pouquinho lá atrás, a gente pode falar ali do disco de vinil, a fita talvez, vamos entender isso. Esse convidado é alguém que já entrou na tua casa e já através de uma canção ou várias canções, ele tocou o seu coração. Eu estou falando de um dos maiores cantores e compositores que nós temos em nosso país. Alguém que quando era só mato, não tinha internet, não tinha essa pegada digital, ele vinha alcançando de forma orgânica milhões de pessoas. Nós estamos falando de um convidado que para muitos cantores e artistas que nós temos hoje chegarem, ele precisou pavimentar um caminho. Na época que a igreja não era tão familiarizada com essas questões de atualizar a tecnologia, de coisas novas. E esse convidado, ele não só trilhou esse caminho, mas mostrou que é alguém de fibra, porque além de vir de um bom tempo, ele permanece até hoje. Eu estou falando de um convidado que com certeza você já ouviu: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Ele que é casado com a querida Verônica, mandar um abraço aqui para Verônica, é o pai do Breno e da Maressa. Mandar um abraço aqui para a família dele, um grande abraço para vocês e obrigado por todo o carinho. Eu estou recebendo aqui nosso querido cantor Davi Sasser no YoungCast. Seja bem-vindo, meu irmão. Meu querido, que bom, cara, que prazer estar aqui, irmão, com você. Esse podcast aqui que está realmente bombando. Obrigado, Young, por me receber aqui na sua casa, né? Aqui é seu espaço de entrevistar as pessoas, de conhecer um pouco mais da história do Ministério das Pessoas. Eu que estou aí há tanto tempo na caminhada cristã, na caminhada cristã desde criança, Já há né? muito tempo, já. Musical aí, eu vou te falar que você falou do vinil, não na minha carreira, como não no meu ministério, mas quando eu era adolescente, eu cheguei a fazer back vocal no estúdio de um CD de uma cantora Pro que era vinil. de fato vinil, mano. Ah, sério? Você lembra quem é a cantora? Ai, cara, era lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Eu sou da Baixada Fluminense. Não vou lembrar o nome dela agora, que pincei essa memória aqui agora, então eu não vou até assimilar tudo aqui agora. Daqui a pouco eu lembro o nome dela e falo. Mas quando a gente lançou os nossos projetos lá na época do Toque no Altar, já foi a época do CD. A época do CD, Era a já época do veio CD. Não, o Toque no Altar ali, e você pegou uma fase, né, que é o que eu sempre digo.
as pessoas, elas têm uma história, né? Às vezes você vê a canção, a primeira que explodiu, se bem que com, né, trazendo a arca você já veio arrebentando, mas até a primeira que explodiu tem uma história, tem todo um caminho que você trilhou, né? Você não foi o cara que caiu de paraquedas. Não, com certeza não, assim, o tempo de Deus dá um start, assim, para o Brasil conhecer, na verdade, não só na minha vida, na vida de todo homem ou mulher que Deus tem usado, imagino que a sua história também não seja diferente. Não começou aqui no Young Cash aqui, começou, né? Nós temos até uma foto. Pois é, rapaz, tu encontrou uma foto nossa aí de 9 anos atrás, uma foto que, olha, cara, 2016, me deu saudade daqueles cabelos cara. lá que eu tinha, mano. Não, você tinha cabelos, eu não tinha cabelos brancos. Você tava com cabelinho curtinho, isso aqui. Cabelinho curtinho ali, eu estava ali em meados dos meus 20 anos, 19 anos de idade. Eu vou até colocar agora na tela aí pra vocês. Essa foto, ela foi tirada num evento de premiação, onde o Davi Sasser, ele eu não lembro exatamente qual foi especificamente a categoria, mas foi uma categoria solo que você ganhou. Uhum. E aí, no final ali, a gente foi fazer as entrevistas e o Davi, como sempre, bem receptivo, atencioso. Na época, nós não tínhamos os números que a gente tem hoje. Na época, na verdade, nem todos os episódios iam pra internet. Às vezes a audiência era 5 pessoas, mas ele deu atenção, esteve ali com a gente. E é legal a gente falar sobre isso. E a gente vai abordar esse assunto aqui, que Legal, é justamente o início que ninguém vê. Porque verdade. talvez alguém vai ver essa entrevista agora e tá começando, e talvez se sinta sozinho, talvez sinta a pressão esmagadora do início, mas a gente vai hoje dizer pra você que vale a pena você continuar e você não desistir, que é assim como o Davi fez, como eu fiz. Verdade, mano. Meu amigo, vamos lá, vamos entrar Vamos agora nessa. aqui no avião. Bora. E nós vamos para anos atrás. O início da sua história, não só como um cantor, mas o início da sua fé. Como que foi o início? Você nasceu onde? Vamos desmistificar o Davi Sasser aqui agora. Sim. Eu venho de uma família cristã, meu pai é um pastor, minha mãe já está com Cristo já, mas uma mulher muito fervorosa, de muita oração. E nascido no lar cristão, então minha mãe fazia culto doméstico lá em casa todos os dias. Uhum. Eu ia para todos os cultos da igreja, ela me levava para os cultos na casa das irmãs que ela fazia, ela era líder das senhoras e fazia culto nos lares. E eu era muito tímido, porque uma que já é mais ou menos o meu temperamento mesmo Sim. de ser tímido. E outra porque na minha infância eu tive uma enfermidade e eu fiquei com uma disfunção ou uma diferença física de uma perna para outra, e isso me deixou um pouco complexado, tímido, introspectivo. Eu era muito vergonhoso nessa época por causa disso. E depois minha mãe foi até me contar a história, espero que eu lembre disso ao longo aqui dessa trajetória, dessa conversa, mas eu fui criado ali, minha mãe me levava para os cultos e eu comecei a cantar na casa das irmãs. Eu tinha muita vergonha de cantar em público na igreja, meu irmão percebeu que eu cantava, tinha uma voz para cantar desde criança, mas eu era tímido demais para cantar na igreja, então eu comecei cantando nos lares, na casa das senhoras da igreja, nos cultos que elas faziam, e ali foi desenvolvendo, então eu fui perdendo um pouco da timidez, e aí fui cantando na igreja, cantando nos corais, nos conjuntos, e a coisa foi acontecendo assim, mas o meu berço ali foi nos cultos domésticos lá em casa, onde a gente cantava em família, uma família grande, de muitos filhos, meu pai e minha mãe tiveram muitos filhos. Sim. Meu pai, muitos primos. Primos, exatamente. Então, criado na igreja e desde muito novo lidando com música. Meu pai canta, toca violão, minha mãe cantava, todos os meus irmãos tocam, cantam, e eu sou o mais novo. Então, olhando todo mundo tocando, cantando, esse ambiente musical dentro de casa, eu acabei também sendo influenciado por isso. Quantos anos ali você tinha nesse tempo? Cara, eu acho que uns 5, 6 anos de idade. Novo. Bem novinho, assim. As minhas primeiras memórias, assim, são desses lugares, desses cultos em casa, assim. Que minha mãe cantava um hino, a gente decorava os salmos bíblicos, assim, os salmos que eu sei até hoje, minha mãe que nos incentivava a decorar. E ela é interessante porque minha mãe vem de uma época que ela não frequentou escola. Sim. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia, né, sozinha ali lendo a Bíblia e tudo mais. Então, esse pouco estudo que ela teve foi muito apegado à palavra. Então, ela tinha muito apreço pela Bíblia. E ela nos ensinava, nos motivava a decorar os textos, os salmos bíblicos. Tanto que hoje, sem nem perceber, eu consigo decorar salmos e
textos da Bíblia assim, muito complexos de alguém decorar, eu consigo decorar esse texto. Acho que foi lá desde a infância. Justamente por conta E quando foi assim, que você que gerou em você, né? Porque eu penso que Deus, ele insere o nosso propósito em nós, né? É o tempo que nós vamos levar para descobrir, pode variar de pessoa para pessoa, mas eu acredito que antes de você nascer, eu já conhecia o propósito de vida para você. Certeza. Quando foi ali a primeira vez que você identificou que era realmente o louvor, realmente a música que era o teu propósito de vida? Eu gostava de cantar muito na igreja, então cantava muito na igreja, nos corais, nos Pediu oportunidade, conjuntos. dona... Assim, não pedia porque eu era tímido, né? Mas sempre me dava a oportunidade porque o que sabia cantar? assim, as pessoas gostavam da minha voz, era criança cantando, na época não, sei lá, acho que não tinha muita coisa de criança cantando assim afinado, não sei. Pelo menos na minha época, lá na minha região, não. Então, acabavam me chamando para cantar sempre, né? E na minha juventude, ali para os meus 17 anos, eu entendi um chamado, naquele momento que Deus estava me mostrando, um chamado missionário. E aí eu fui ser missionário na Jocum. Jocum é uma agência missionária Jocum de jovens, sim. interdenominacional, internacional, inclusive, chamada Jocum Jovens com a Missão. E eu fui para Jocum. Com 17 anos, ali conheci minha esposa, depois nos casamos e tudo mais. Foi ali que começou a minha história familiar. E ali na Jocum, a gente foi era uma chácara, eu fui morar lá na Jocum, nesse ambiente. Então era um ambiente de muita presença de Deus, de muita busca a Deus, de muito estudo. E naquele ambiente eu percebi que esse era o meu chamado, não era só alguma coisa que eu gostava de fazer. Tinha a ver com o propósito da minha vida também, tinha a ver com a minha missão, tinha a ver com o chamado de Deus para a minha vida. Então ali eu falei, Deus, então eu quero me dedicar a isso, eu quero que o Senhor acrescente habilidades a mim. Eu cantava, mas eu não escrevia nenhuma canção, por exemplo, então eu comecei a pedir a Deus, para Deus me dar músicas, para Deus me dar essa capacidade de escrever canções também. Então ali na Jocum, com 17, 18 anos, eu tive a certeza de que essa era a minha missão, esse era o meu chamado. E a partir dali, então, eu fui me dedicando também a isso, ao estudo da palavra, à música, encarando ela com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de profissionalismo, a música, me envolvendo na igreja local de uma forma mais séria, mais comprometida, né? com essa coisa da música. E tem algo interessante que aconteceu, assim, que foi um divisor de águas, assim, para mim. Eu já estava casado muito. Eu casei com 20 anos, casei muito novinho. 20 anos. Eu, 20, minha esposa, 21. São quantos anos de casado? 30 anos de casado, irmão. 30 anos. 30 aninhos. Você não tem nem de vida 30 anos. Cara, 30 anos de casado. 30, mano. Muito tempo, né, bicho? Cara, 30... isso é interessante até da gente falar, porque hoje os casamentos, eles estão acabando em menos tempo, né? A gente vê que, pô, você tá há 30 anos. Verdade. A gente tem essa coisa da antiga, né? Ver os nossos pais casados, né? E tudo. E essa responsabilidade que a gente tem de... Eu assumi um casamento, eu prometi amar, cuidar da minha esposa, né? Tirei ela da casa dela, dos pais dela. Então, assim, é amor e é senso de responsabilidade que a gente tem que ter quando vai se casar. Eu casei muito novo, então, assim, graças a Deus, apesar de ter casado novo, a gente casou com essa consciência, né? De se amar, de se cuidar, de se proteger um ao outro e até o fim, né? Até que a morte nos separe. Mas eu estava em casa, assim, eu casei bem novo e eu lembro que eu tinha perdido o emprego aí numa época, eu estava casado, eu já tinha saído da missão da Jocum, estava morando em cima da casa do meu sogro, tinha começado a construir uma casa lá, perdi o emprego numa época que, bicho, difícil procurar um emprego, não encontrava. E aí eu falei, cara, eu vou dedicar as minhas manhãs para Deus, assim. Tinha ali um suporte ainda do meu sogro, da minha sogra, ali, a gente não estava abandonado completamente, assim, mesmo sendo uma época difícil. Então eu comecei a dedicar horas da minha manhã para Deus. Eu acordava bem cedo, pegava meu violão, pegava minha Bíblia, ia para um cantinho lá da casa, da sala, e começava a tocar ali, adorar a Deus. E, cara, como era envolvente a presença de Deus ali naquele ambiente. Eu adorava, cantava, chorava, buscava Deus. Eu queria uma saída, uma resposta para aquele momento de crise financeira que eu estava vivendo. E fazia isso constantemente ali. E numa dessas manhãs, não sei como é que a audiência nossa aqui vai entender isso, né? Porque eu sei que você tem uma audiência muito ampla, muito né? ampla, Exato, né? De muitas correntes teológicas e muitas denominações e tudo mais. Sim. Mas numa daquelas manhãs eu tive uma visão, cara. Uau. É uma visão praticamente real, assim, cara. Real, uma coisa muito real. Eu tava adorando ali a Deus e teve uma hora que
desligaram o disjuntor, assim, da minha consciência, cara. E, de repente, naquela sala ali aparece um homem na minha frente. Ele tinha roupas medievais, assim, roupas antigas. Ele tava com muitas flechas, assim, atrás, na aljava dele, né? Uhum. E ele puxava uma flecha, assim, e tinha fogo na ponta dessa flecha. Meu Deus. E na outra mão aparecia um arco. Ele ia e entesava essa flecha no arco e arremessava para uma parede muito grande. E nessa parede tinha um mapa do mundo. E essa flecha ia, fincava num ponto do mapa, porque ela tinha fogo na ponta, começava a pegar fogo naquele ponto do mapa. E ele pegava outras flechas com fogo e lançava em outros pontos desse mapa. E o mapa começou Meu em vários pontos Deus. pegando fogo, mano. Olha, Cara, olha que, e não era uma coisa assim. Eu tava vivendo aquilo, era como se era algo tangível. era como se fosse Exato. esse ambiente aqui pra mim. Sim. Real, era real o negócio que estava acontecendo. E, e aí eu olho para aquilo e olho para ele novamente e naquele momento assim a minha visão vai para as flechas que estão ali atrás na aljava dele. E aproximou bem de pertinho. Cada flecha estava escrito o nome de músicas que Deus estava me dando. Ou eu via títulos nas flechas e eu sabia que eram músicas eu sabia que eram músicas minhas ainda que eu não tivesse feito elas ainda. O que eu entendi daquela visão é que Deus me daria canções que seria como flechas na mão dele. Ele arremessaria essas canções aos 4 cantos do mundo e iria incendiar o coração de Meu pessoas Deus. espalhadas pelo mundo todo. Hoje talvez faça algum sentido essa visão, porque É, que pessoas que estão nos vendo aqui, de repente, falam, cara, uma dessas músicas já tocou meu coração, já aqueceu meu coração, já foi resposta de Deus para mim, já foi consolo, já foi um conforto no momento de crise. Eu ouço esses testemunhos sempre nos lugares que eu vou sim. sobre essas canções. Então hoje pode até fazer um sentido, mas na época, mano, com 20 É. anos, não fazia o menor sentido, cara. Eu falei, Deus, não é possível você estar falando Meu isso comigo. Um Deus. menino tímido, que, Uau. ok, cantava, mas não escrevia. Eu até comecei a esboçar canções ali na época, mas não eram canções, assim, Sim. tão legais e tudo mais. E eu falei, Deus, isso não é possível, o Senhor sabe das minhas limitações, eu não sei falar direito, eu sou tímido, sou vergonhoso, eu não sei escrever direito, as minhas canções, elas não são tão boas assim. Comecei a dar desculpa para Deus, comecei Sim. a tentar convencer a Deus de que aquilo não era possível comigo. Falei, Deus, eu acho que o anjo errou o endereço da mensagem, o que não é para mim. Porque tem isso. A promessa, eu ouvi essa frase e carrega ela pra vida. Na maioria das vezes, a promessa sempre vai na contramão da realidade. É na contramão, porque ela não tem a ver com o teu presente. Sim. É uma peça do quebra-cabeça que ela não encaixa no teu presente. E aí você acha que, pô, não encaixa aqui, então na minha. Mas ela não tem a ver com o presente, ela tem a ver com o futuro que só Deus está vendo. Né? Uau. Que a gente não tem Uau. nem noção, cara. A gente não Uau. tem noção, só Deus que está vendo. E aí eu lembro que eu estava com a minha Bíblia ali, cara, e eu falei, Deus fala comigo através da palavra. Assim, eu lembrei da minha mãe, que tudo da minha mãe era Bíblia. Era a Né? Bíblia, sim. Bíblia. Eu peguei a Bíblia, cara, e eu sei que alguém já fez isso aqui, e o que eu vou falar agora, mas eu vou falar pra você que sim, quase nunca dá certo esse negócio, tá? Mas comigo naquele dia foi o jeito que Deus quis falar comigo. Eu Sim. abri a minha Bíblia e coloquei o dedo em cima do versículo. Eu acho que todo mundo já fez isso em Sim. algum momento. Aonde for, é a resposta. Já deu errado às vezes pra mim, né? Que eu ia pra um lugar que não tinha nada a ver, né, mano? Exato. Mas nessa vez, cara, Deus queria falar comigo dessa forma, assim. E a Bíblia abriu no Salmo 127, meu dedo caiu em cima do versículo 4, que diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Tinha tudo a ver com a visão das flechas que eu estava tendo naquela hora. E eu acreditei, cara, eu chorei, eu tava assim. Só que uma frase que eu falo é que toda promessa passa pelo teste do tempo, né? Toda promessa passa pelo teste do tempo. E não foi da noite para o dia que as coisas aconteceram, que aquela visão começou a se cumprir. Não foi da noite para o dia. Houve um preparo, houve uma caminhada, e no meio da caminhada talvez até houveram momentos de dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu entendi direito? Será que eu estava maluco? Será que eu ouvi coisas? Será que... No meio da caminhada, assim, isso não acontece só comigo, isso acontece com todo mundo. Sim. Isso aconteceu com Abraão, lá em Gênesis 15. Abraão, o pai da fé, estava sem fé em Gênesis 15, duvidando da promessa que Deus tinha feito para ele. Mas hoje, aqui, né, depois de tantos anos, assim, eu penso que Realmente foi exatamente. cara, Deus abriu assim as comportas do céu sobre nós e nos deu muitas canções como flechas de verdade. Qual foi a sua primeira composição? Né? Não a primeira assim que explodiu, mas a sua primeira composição, aquela que marca, porque eu penso que a partir do momento que você teve a sua primeira composição ali, houve uma lacuna, um antes e um depois. Porque a partir daquele momento, Deus ele destravou
tudo para que você tivesse as mãos de Deus na caneta quando você estivesse escrevendo. Qual que foi a primeira canção e o que que você estava vivendo para escrevê-la? Cara, música, ou pelo menos na minha vida, né? Não posso generalizar isso, mas é como alguém que está cavando um poço e você descobre água ali, mas a água ainda está meio barrenta ainda, né? Então você vai cavando, e aí chega um momento que a água fica pura, a água fica limpa, né? Chega um momento que você vai encontrar águas puras. Então, as minhas primeiras canções, assim, eu comecei a falar, bem, eu não sei compor direito, então deixa eu pegar um salmo e deixa eu musicar um salmo. Ah, E aí eu peguei o salmo: preparado está meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Te louvarei entre os povos, e a ti cantarei entre as nações, pela tua bondade, pela tua verdade que se eleva acima dos céus. É um salmo de Davi. E aí a minha primeira canção foi esse salmo: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Nunca gravei essa canção, inclusive. nunca gravou? Nunca gravei ela, ninguém nem sabe. Sério? Essa foi a primeira canção. Mas depois, assim, as canções talvez foram evoluindo, Sim, a mensagem foi ficando mais clara, eu fui sim. entendendo outras coisas sobre composição. E lá na época do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, no ano 2000, quando eu cheguei no Ministério Apacentar, Nossa, que foi a minha 2000 igreja, faz ano tempo, hein? 2000, foi há 25 anos atrás, pouca coisa. Cara, faz tempo, hein? É. E aí ali Deus, de fato, assim, começou a dar o start no meu ministério para o Brasil, junto com outros amigos ali, que, Uhum, que nós fizemos parte do Toque no Altar. Nós começamos o Ministério Toque no Altar e depois o Trazendo a Arca. sim. Então, junto com o Luiz Arcanjo, junto com o Ronald Fonseca, com o André Mato, a galera da antiga nossa. Então, Deus uniu uma galera com um propósito e a gente começou a buscar Deus desesperadamente, incontrolavelmente, insaciavelmente, buscar a presença de Deus. Muita coisa, assim, de buscar, mano, horas e horas, noites, Orando, vigília, jejum, monte. monte, É, essas coisas todas, assim, que você 3 dias no sabe monte. É, exatamente, dias e sei. dias sem comer de jejum, da minha esposa ter que ir lá falar com o pastor, falar com o Davi para comer, que o Davi tá ficando maluco, tá 10 dias sem comer nada, ou só no jejum e buscando a Deus e tudo mais. E aí Deus nos uniu com esse propósito para nos entregar essas pérolas que eu considero como Sim, presentes de Deus, que são essas canções que até hoje sim. são cantadas. Até hoje eu as canto, né? Não tem como. Não, não tem como. São canções que, assim, são milhões de ouvintes que já ouviram, né, as suas canções. E você falando aí, cara, eu fiquei muito reflexivo acerca do tempo atual. Por Aham. quê? A gente percebe que você, para ter uma letra, uma composição, monte, jejum, sem comer nada e jejuando, acreditando. E naquela época não se tinha internet como os cantores de hoje têm. Que Uhum. hoje, ó, os cantores, atualmente, eles têm o digital, ele tem o Spotify, as outras plataformas. É, Hoje é tão facilitado que você pede para uma IA ela jogar a sua música nas plataformas e hoje é tudo mais fácil. sim. Só que eu ouvi uma palavra, né? Até queria compartilhar isso com você, de um convidado que veio aqui. Ele falou assim pra mim: Yang, na Bíblia existe uma diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Uhum. Porque quando foi pra ungir Saul, Deus ordenou que Samuel pegasse um vaso. Esse vaso, ele pode ser de cerâmica, ele pode ser de barro. O que importa é que esse vaso já comunicava que o reinado de Saul seria um reinado temporário. Quando é para ungir Davi, aí foi diferente. Deus falou para Samuel: enche o teu chifre de azeite e vem, porque o Uhum. reinado de Davi não seria um reinado temporário. E quando eu olho para sua história, eu vejo um caminho que não foi temporário. Anos se passaram desde a sua primeira É, composição. é, Você não precisa ir numa igreja. Você pode chegar na rua, na esquina que tá o pessoal que não vai na igreja e puxar. Eles sabem cantar. sim. Você chega talvez no outro país, as pessoas sabem. E hoje a gente vê que muita gente que tem todo o recurso, toda a tecnologia, mas tem vivido reinados temporários. Aí isso me faz pensar. Qual é o segredo que fez o Davi Sasser perpetuar tanto, que fez você se tornar realmente um marco? Você não foi algo passageiro. Você foi um marco, cara. Qual que foi esse segredo? Uma que a gente não tinha essa pretensão de ser alguma coisa para os outros ou para o Brasil. Uau. Tudo aquilo que a gente fazia, toda essa busca, não era para fazer sucesso, não era para fazer canção, não era para gravar, não era nada. Era simplesmente porque a gente queria mais da presença de Deus e a gente queria servir a nossa igreja local com os talentos que Deus nos deu.
não havia pretensão alguma de a gente fazer uma canção que estourasse no Brasil. Nenhuma, zero, zero. Não tinha. Não tinha, mano. Tanto que, assim, quando o Toque no Altar explodiu no Brasil, a gente não tinha noção. A gente continuava ministrando nos cultos de terça na igreja à noite, Sem ter quarta-feira noção no que- culto de libertação, quinta-feira à noite Sim. na igreja, normal. E pegando o ônibus com a galera, do trem. Normal, assim, fazendo ar livre na rua, evangelizando as pessoas no trem. Nada tinha mudado na nossa vida, a gente não tinha nem noção, não tinha esse feedback, não era tão real time, assim, não era tão imediato. Até a gente começar a ter noção, já passaram uns 2, 3 anos que a gente começou a ter noção de que, Que tava... o Brasil estava cantando as canções, mas a gente não fez com essa pretensão. A nossa recompensa não era essa, a nossa recompensa era o Senhor, era a presença do Senhor. Se a gente tinha a presença do Senhor, e aí eu me lembro que quando a gente gravou o primeiro CD, era CD, nessa época, para as pessoas mais novas, assim, você gravava um CD e você fazia uma master do CD. Uma master? A master era o original, assim, era Sim. a cópia Original. que você ia replicar para 10 mil cópias, 100 mil cópias, 1 milhão de cópias. Então tinha uma matriz, a gente chamava Sim. de matriz, né? Que era a master, era a matriz. E a gente pegou essa matriz, só tinha, então, essa matriz. E a gente foi no monte consagrar. Uau. E a gente Meu Deus. E a gente falou, Deus, se isso aqui for nos roubar da tua presença, então que fique aqui no monte, que ninguém conheça essas canções. Na igreja a gente já cantava, já tinha uma coisa acontecendo, assim, coisas sobrenaturais acontecendo ali. Uma canção, Santo, Santo é, que a gente ouviu voz de anjo cantando com a gente no estúdio, assim, e não foi uma impressão minha ou de outro, assim, todo mundo que estava no estúdio começou a ouvir voz de anjo, a gente desceu, chamou gente da rua para vir, e todo mundo ouviu, assim, voz de anjo nessa canção. Então a gente tá vendo Meu Deus. vendo uma coisa muito séria, mas a gente falou, Deus, se isso aqui for nos tirar da tua presença, e naquele momento, assim, a gente sentiu de uma forma como Deus falando assim, então, deixa aqui no monte isso. Já que não é isso que vocês estão buscando de mim, já que é a minha presença, então deixa isso aqui no monte. E a gente deixou no monte, a matriz. Então esse projeto não foi lançado. Vocês Não, deixaram? ele foi lançado, mas olha só, e deixou no monte. E chegou pro nosso pastor. Como é que fala esse pastor, né? O pastor, Tudo feito, tudo pronto já. tudo pronto. Gravado. A gente não quer lançar porque isso pode nos tirar da presença de Deus, do foco. E o foco não é esse. E a gente deixou a matriz lá. Nosso pastor não entendeu, assim, ficou chocado, porque ele investiu dinheiro nisso tudo, mas eu acho que depois ele já sabia, assim, porque ele, no estúdio tinha uma outra cópia. Mas depois a gente sentiu que, assim, que era o nosso Isaac que a gente estava entregando, e Deus não matou Isaac, né? Então Deus só queria saber, queria provar o coração. Deus só queria Abraão no altar. Exatamente. Deus queria provar, porque existem experiências que a gente vai ter com Deus, que elas vão determinar, que elas vão mostrar, não é que vão provar para Deus, mas vai estabelecer um marco de que, como Deus falou com Abraão, por exemplo, quando Abraão vai para matar Isaac, Deus brada do céu, não mata Isaac, aí o texto bíblico fala, porque agora eu sei que me temes, agora eu sei que você me teme. Será que Deus soube naquela hora que Abraão o temia? Não, Deus conhecia Abraão, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Deus sabia, Deus é onisciente, inclusive, Deus sabia do desfecho daquela história ali. Só que Deus saber que Abraão era temente não mudava a história de Abraão. Uau. Agora, a prova, né, aquele momento em si, provava e mostrava para Abraão aquilo que Deus já sabia sobre Abraão. Né? Então, falou, agora eu sei que você me teme. Agora, pela experiência. Não pela minha onisciência, mas pela experiência que nós tivemos aqui no altar, no Monte Moriá. Agora eu sei que você me teme. Então, talvez aquele dia que a gente deixou o CD lá, assim, Deus falou assim, eu provei eles até a última e eles toparam. Então, assim, agora eu vou fazer algo na vida deles. E aí, de fato, tinha uma cópia lá e depois a gente entendeu que Deus queria só nos provar naquele momento e lançou o CD, que foi o CD Toque no Altar. Que milhões que explodiu. Cara, o Toque no Altar, eu tenho meus 30 anos, né? Apesar que eu não gosto de falar a idade, mas eu tenho meus... Já falou. Guarda essa informação aí, gente, que nunca mais vai falar aqui. Eu nunca mais vou falar isso aqui. Eu tenho meus 30 anos, mas eu fui muito tocado com o Toque no Altar, né? O Toque no Altar, hoje as pessoas que, por exemplo, eles têm seus
50 anos, tem seus 40 anos, assim, é quem viu o Toque no Altar do início, do começo. E o que eu achei muito interessante na sua fala é que, pô, vocês fizeram um sacrifício. E esse sacrifício foi, tudo bem, senhor, se for pra gente não lançar isso aqui, pode deixar aqui. É, O que importa é a sua presença. E é, a partir disso, Deus ele levou o nome de sim, vocês para multidões. Ou sim. seja, o melhor caminho, né? E é esse conselho de um cara que construiu, e não só um cara que construiu uma carreira, mas um cara que é um levita, um cara que é um adorador. O melhor conselho para um cantor atual é ele parar de se preocupar com o retorno, com a quantidade de ouvintes, com a quantidade de seguidores e focar um pouco mais no propósito? Sim, sim, com certeza. Focar no propósito é o que vai dar certo. Eu sei que hoje, diante de tantas possibilidades que existem, Sim, assim, todo mundo tem que estar inteirado de tudo. É lógico, assim, não estou propondo ninguém entrar para uma caverna e se esconder do mundo, assim, não é isso. Eu sei que existem ferramentas hoje que são utilizadas, são importantes. Você conhecer dessas ferramentas, saber como utilizá-las da maneira certa. Mas isso não é o fim. Né? Isso não é o fim. Olha o que Davi faz quando Davi assume o trono de Israel. Davi não constrói um templo para trazer a arca que estava lá em Siloé. Davi traz a arca para depois, em volta da arca, construir uma estrutura. sim. Ele partiu, a arca era a presença de Deus. Então, Davi não construiu um templo para falar, agora eu vou trazer a presença de Deus para o templo. Não, Não, Davi trouxe primeiro, a presença para depois pensar em construir templo, que nem foi ele que construiu, inclusive. sim. Foi o filho dele, Salomão. Então, existem muitas ferramentas à nossa disposição hoje. Mas nenhuma delas vai fazer o menor sentido se o principal não estiver no lugar principal. Se ele não for o primeiro. Se a Uau. presença não for o primeiro, nada, nenhuma das nossas estratégias midiáticas de como alavancar uma canção, de como fazer ela conhecida, nada, assim. Porque o mundo faz isso também. Né? O que vai É, permanecer não são as estratégias humanas. O que permanece é o projeto de Deus, é o plano de Deus na vida de alguém. Desde muito novo, quando eu comecei a lidar com louvor, eu via ministérios de longevidade, assim, eu via Asaf Borba, eu via Ademar de Campos, e a minha oração era, Deus, eu quero ter um ministério com longevidade, assim, eu não quero passar, não quero viver uma fase, assim, eu quero viver na tua presença, eu quero morar nesse ambiente, eu quero que o meu ministério seja um ministério frutífero, mesmo que não seja conhecido, mas que seja é. frutífero. Porque tem ministros de louvor maravilhosos por aí pelas igrejas que talvez não seja o projeto de Deus que ele faça sucesso. Exato. Mas ele é frutífero naquilo que ele faz, cara. A igreja dele servindo a igreja local, cantando, abençoando. Eu vou em igrejas que eu fico, assim, É. abismado com a qualidade de cantores, cantoras, de ministérios de louvor. Talvez Deus os queira ali. Pode ser. Seja exatamente o lugar que. Então eu falei, Deus, eu quero ser frutífero, independente de ser conhecido. Até tem aquela música, Uau. Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém, a canção que Deus nos deu, É, né? como foi a experiência dela, dessa canção? Interessante, cara. Como que ela chegou na tua vida? Cara, isso aqui é inédito. O Davi Sasser nunca esteve num podcast falando isso. Isso aqui é inédito. Verdade, Então gente. presta bem atenção, vai lá. Cara, eu fazia muita música com o Luiz Arcanjo, né? O Luiz Arcanjo era Hum, meu parceiro de muitas canções sim. e um outro grande parceiro meu de composições era o Ronald Fonseca, que era o arranjador do Uhum, ministério. Desde Promessa eu fiz com o Ronald, Restitui eu fiz com o Arcanjo, com o Luiz Arcanjo, né? uhum. E a gente tinha acabado de lançar o CD Restitui, que tem a música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Tem essa canção lá. E a gente foi conhecer um pastor que fazia parte de um grande congresso no Brasil. Era um congresso para 5.000 pastores. Esse congresso acontecia lá em Porto Seguro. E ele falou assim, ó, se vocês forem para Porto Seguro, eu vou tentar dar um jeito de encaixar vocês lá para cantar essa canção. Ele tinha amado a canção, Restitui. Ele só cantava na igreja a canção. E aí a gente empolgado com aquilo, né, pelo convite Sim. dele, a gente, cara, Vamos. alugou, vamos lá, mas sem grana, assim, como é que a gente faz, bicho? Quantas pessoas na van? Era um micro-ônibusinho que a gente alugou, que nem tinha ar-condicionado. Nossa. A gente foi do Rio pra Bahia, pra Porto Seguro, na verdade, pra Porto Aham. Seguro, mano, nesse ônibusinho, não sei Nossa. quantas horas que demorou, cara, E uma feliz. loucura, feliz da vida, mano, feliz, estamos, né, realizando nosso sonho, cumprindo nosso ministério, e quem sabe cantar nesse congresso lá de 5.000 pastores do Brasil todo, vão ouvir essa canção, e aquela coisa, começou a gerar uma expectativa em nós, e a gente foi para esse congresso, e aí, de fato, um congresso gigantesco. E aí passou o primeiro dia, nada. Eu disse, não, tá bom, a gente está aqui para participar aqui do congresso, é uma benção o congresso. A pastora Ludmila Ferber cantando, aquela coisa maravilhosa, assim.
Aí passou o segundo dia, nada, assim. Eu lembro assim, de uma cena desse pastor passando bem longe, assim, tinha muita gente. Ele passando bem longe, ele olhou assim, viu a gente, aí a gente falou, ele vai chamar a gente. Ele só fez assim, beleza? E E seguiu. passou Eu direto. falei, cara, o que tá acontecendo? Aí, sábado, era praticamente o último dia, o encerramento seria domingo de manhã. Mas sábado, pra gente era a última chance, né? Aí, pô, não fomos chamados no sábado, cara, pra cantar. Aí eu tava com o Arcanjo no quarto, né, numa pousada lá em Porto Seguro. E a gente triste, assim, a gente frustrado, a gente, poxa, cara, a gente viajou um Não deu. tempão, cara, não deu certo. Que coisa, cara. Aí a gente foi orar, falei, cara, vamos orar, mano, vamos orar pra tirar esse Uhum. negócio do nosso coração. E a gente foi buscar Deus, foi orar, e Deus começou a falar conosco ali no quarto sobre o verdadeiro propósito do chamado dele pra nossa vida. Sim. E, e a gente sentiu Deus falando muito conosco, assim, como se estivesse falando, para que vocês acham que eu chamei vocês? Meu Deus. Vocês acham que eu chamei vocês para cantar num congresso para 5 mil pastores, para que eles conhecessem a música que eu dei para vocês? Olha para João Batista. João Batista preparou o caminho e depois que Jesus apareceu, o João Batista sumiu. Ele simplesmente sumiu, saiu de cena. Ele não quis mais aparecer. E a gente ali muito quebrantado, chorando, pedindo perdão a Deus. E aí Deus nos dá essa canção ali. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Fez essa parte, fomos para casa e uma semana depois eu lembro que o Luiz falou em casa, falou, cara, a gente precisa terminar essa canção. Eu falei, cara, vamos falar sobre o lance do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e ele tinha que encher o lugar de fumaça para ele entrar, ele sumia. O sumo sacerdote tinha uma veste linda, cara, veste de linho fino, bordada a ouro, Sim. pedras preciosas no peito, turbante com uma pedra preciosa, era uma roupa maravilhosa. Mas quando ele entrava para ministrar diante do Senhor, ele sumia no meio da fumaça. Ele tinha que encher o lugar da fumaça do incenso para que Deus aparecesse. E ele sumisse E mesmo. ele sumia. E aí, então veio o refrão, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Foi assim que surgiu essa canção. Essa canção, inclusive, ela ficou durante um bom tempo sendo a primeira, né? A mais tocada no Brasil, essa canção. Ela foi uma das canções principais do nosso ministério, assim, eu canto ela até hoje, né? Impossível não cantar ela até hoje. Foi uma das principais canções do nosso ministério. Na manhã, só para finalizar, aí na manhã, domingo de manhã, a gente foi lá no evento, só para se despedir do pessoal, aí nos chamaram, enfim, nos chamaram para cantar. Era Deus provando nosso coração de novo, né? No outro dia, Era o encerramento, a gente cantou, restitui e foi uma benção realmente, assim. Essa história é muito viva aí aqui. Essa canção, eu tenho cenas, olha pra você ver como é. Eu tenho cenas na minha mente, tipo assim, cultos ar livre, de pessoas não cristãs chorando, ouvindo os planos que foram embora, Restitui, exatamente. sonhos que se perderam. Que é uma outra. Eu poderia contar as histórias Cara, você é um gênio, das canções aqui, mano. Poderia contar as histórias das canções. Mas você falou da canção Restitui, então rapidinho aqui. Não, à vontade. Eu só vou te liberar antes por causa da sua agenda. Senão... Estamos aqui pra te ouvir. A canção Restitui, cara, ela também é algo muito interessante, muito extraordinário, assim. Porque na época, Deus já estava nos dando muitas canções, mas eram canções de adoração vertical, assim. A adoração vertical é aquela canção que você fala para Deus, aquela canção de adoração. Não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. Deus estava nos dando essas canções, assim, de intimidade com Ele, adorando a Ele, santo és. E a gente estava um dia de manhã na igreja, porque todas as manhãs a gente estava na igreja de 6 a meio-dia ali na igreja, orando, buscando a Deus, e em algumas dessas vezes ensaiando. E a gente estava numa manhã lá dessas na igreja, e o nosso pastor Marcos Gregório, na época, nosso pastor, chega lá nesse dia de manhã e fala para mim, eu era o líder do louvor nessa época, e ele disse, eu vou começar uma campanha aqui na igreja sobre restituição. Isso em 2003. Uhum. E eu queria que vocês fizessem uma canção com esse tema pra gente cantar aqui na campanha, nesse mês de campanha que vai ter aqui, só pra gente cantar aqui na igreja essa canção sobre restituição. E a gente foi lá pra nossa tenda de oração que a gente tinha lá, eu e o Luiz, deixamos a galera lá no palco, no altar. Uhum. E a gente foi lá pra essa nossa tenda de adoração e a gente começou a falar, Deus, a gente não queria fazer uma música como essa.
A gente não queria fazer uma música para as pessoas, a gente queria continuar fazendo música para o Senhor. Sim. O Senhor É o centro é de o tudo, centro, assim. A gente sim. quer continuar fazendo canção de adoração, a gente não queria fazer uma canção sobre restituição, a gente nem entende desse tema direito, Sim. restituição. E aí, mas a gente falou algo assim, Deus, mas se de fato o nosso pastor é um profeta sobre a nossa vida, é um homem de Deus sobre a nossa vida, e a gente crê que seja, então nos dê uma canção com esse tema. E a gente começou a conversar sobre a vida de Jó, começou a conversar sobre testemunhos das pessoas que a gente ouvia na igreja, para vir pedindo oração e contar os seus problemas e tudo mais. A gente começou a trazer isso tudo assim à nossa memória. E Deus nos deu essa canção, cara. Restitui. E a gente cantou essa canção na igreja a primeira vez e, meu Deus, nunca mais deixamos de cantar. E aí, a partir dali, Deus nos deu várias canções sobre restituição. A gente gravou um CD sobre restituição, inclusive, né? Sim, No- tem um no- CD. Tem um CD, Restituição, com várias canções sobre restituição. Mas, assim, foi algo muito interessante, porque a gente não queria fazer essa canção. Mas a gente obedeceu uma instrução do nosso pastor e, de fato, Deus queria também que o nosso ministério se expandisse Sim. para isso, assim. Comunicar a Deus através da adoração, mas levar outras pessoas à presença de Deus através de canções horizontais também. Que eu acredito nessas Sim. canções de fé que pode trazer um alívio, uma esperança para as pessoas e conectá-las com Deus. Agora, qual é a canção, assim, que ela tem o seu coração? Tipo assim, cara, essa aqui tem um momento específico, tem um porquê, ela chegou no momento específico. Essa aqui tem o coração do Davi Sastre como as outras não têm. Ah, cara, canções são como filhos, né, mano? É. São diferentes Vai um sempre ter um dos filho outros. preferido. Não, o pai nunca vai falar isso. Ele não assume. O pai nunca assume. Cara, mas tem algumas. Tem fases da minha vida que eu lembro de algumas canções Uhum. dessas, e aí eu fico cantando elas o tempo todo, assim. Uma das que eu tenho cantado agora, não estou dizendo que ela é minha preferida, mas o que eu tenho cantado muito agora é a canção. Além das mais conhecidas, que é Deus de Uhum. Promessa, que eu canto toda vez, Restitui, Tua Graça Me Basta, Sobre as Águas, Marca da Promessa, eu canto sempre essas canções. Uhum. Mas eu tenho cantado ultimamente a música Lembra, Senhor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Porque essa canção ela começa dizendo algo muito interessante. Ela diz: quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São Porque nuvens que. escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Porque às Meu. vezes a gente está clamando e parece que os céus estão em silêncio. Às vezes, não, Exato. parece não. Às vezes é proposital o silêncio de Deus, às vezes, assim, sobre nós, assim. Ele quer nos ensinar coisas também no silêncio dele, né? E a gente está clamando e o nosso clamor não rompe. Porque Jeremias fala, o Senhor fala lá em Jeremias, ele diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a sentença e a palavra de Deus é: se você me clamar, eu vou te ouvir. Ok? E vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é uma verdade bíblica inquestionável. Só que na nossa vida, às vezes, a gente clama e Deus não responde imediatamente. Ele vai responder, porque ele responde clamor. Mas ele não responde imediatamente. E aí esse gap do silêncio de Deus, ele às vezes, ele incomoda às vezes. Como os discípulos que estavam no barco com Jesus dormindo. Cara, onda vindo de um lado para o outro, onda enchendo o barco estava afundando. Mas o problema dos discípulos não era exatamente com a tempestade. Não era. O problema dos discípulos era com o silêncio de Jesus. Por que Jesus está em silêncio? Tanto que eles vão para acordar Jesus, eles não... Olha a pergunta deles, eles não falam: Jesus, tem uma tempestade que está enchendo o barco vai afundar, nos ajuda, não. Eles acordam Jesus para fazer uma pergunta: por que o Senhor não se importa que a gente esteja perecendo? Essa foi a pergunta deles. Ou seja, o silêncio de Jesus estava gritando mais alto que as ondas. Mas era momentâneo. Jesus, obviamente, que ia atendê-los. Mas esse gap do silêncio, entre o clamor e a resposta, existe um gap, né, entre o clamor e a resposta. E às vezes isso a gente fica sem entender. E aí o que vai nos fazer, o que vai nos trazer conforto e esperança é o que a palavra fala. Então essa canção diz: quando eu não posso te ouvir, o meu clamor já não muda o teu silêncio. Depois ela fala: mas então eu lembro que o Senhor não pode me esquecer. Porque Isaías fala que o meu nome está gravado nas tuas mãos. Então você não pode me esquecer. Eu sei que o Senhor não me esqueceu. O Senhor pode estar até em silêncio.
Mas o meu nome, meu Mas o senhor não me Deus, cara, que esqueceu. isso? Então essa canção tem marcado a minha vida esses dias, cara. Cara, e assim, e a gente percebe, é muito Deus, porque tem cantor, cara, tem compositor que parece que é diferente, né? Se você for olhar todas as suas canções, o quanto elas marcam, cara, é tipo assim, aquele tipo de cantor que parece que Deus fala, você tem uma intimidade com Deus assim, que ele fala, ó, filho, vem cá, vamos ter uma conversa aqui que eu vou te dar uns negócios diferentes, que eu não dou pra ninguém. E é o que a gente percebe nas suas canções, porque são canções que pessoas que nunca foram numa igreja, elas choram quando elas ouvem os hinos. Cara. Elas derramam. Cara, isso é fantástico. Deus de Promessas é uma dessas canções, né? O Deus do Impossível Deus do também. Impossível também. É. Mas assim, Deus de Promessa é interessante porque eu tenho algumas experiências. Eu regravei a Deus de Promessas com a Simone, né? Isso, de uma certa forma, não é visto. Algumas pessoas não viram isso como uma coisa boa, ok. Mas, Ah, sério? Você teve pô, hater? mas é bem pouco comparado ao resultado final. Para Ah, mim, para não, mim, o sim. resultado final que Sim. interessa, que é É. o seguinte, mano. Milhares de pessoas que nunca entraram numa igreja e não conheceriam essa canção. Conheceram ela Exato. através dessa Exato. gravação com a Simone. Então, a partir dali, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que vão a lugares que eu vou, que eu tô cantando, alguma igreja, algum evento, depois vai me procurar e fala assim, cara, eu nunca fui num evento gospel, eu nunca entrei numa igreja evangélica. E eu sabia que você ia estar aqui hoje, alguém me falou, e eu queria conhecer o cantor de Deus de Promessas. Mas assim, essa música já tinha muitos anos. O cara não conhecia e possivelmente não iria conhecer se não fosse essa última gravação que eu fiz com Exato. a Simone. Já me mandaram um vídeo, o cara num show lá, sertanejo, mano. Com cerveja na mão, bebendo, aquela gazarra, daqui a pouco começa a cantar Deus de Promessa Começa a lá. chorar. O cara começa a chorar, fala, pô, cara, Deus me encontrou aqui, vou voltar pra Jesus, mano. Deus me encontrou aqui, gravou o vídeo, me agradecendo pela canção. Então, assim, é uma canção que ela extrapolou os, a- as quatro paredes, né? Ela saiu do nosso meio, assim, ela não abençoou apenas a nossa vida, ela consegue alcançar o coração de pessoas que ainda não se encontraram com Cristo profundamente, mas aquela canção já é uma semente no coração delas, né? Elas estão cantando aquela canção e já é uma semente no coração delas. Deus de Promessa tem essa coisa. Que ela segue os teus olhos. Exatamente. Sempre atentos permanecem. Eu já vi muitos cantores seculares cantando essa canção, né? Incrível. A última agora foi a Ana Castela cantando essa canção com a mãe dela. Eu Sim. vi ela cantando essa canção. Então, eu acho que essa canção ter extrapolado os limites do mundo evangélico, nossa, assim, para mim é um privilégio muito É um grande. privilégio. É. Qual foi, assim, por exemplo, Davi, o maior desafio que você teve, né, no início ali, né? Justamente você depois casou, começou a dar certo, começou a fazer ali as canções. Qual foi o maior desafio, assim, que você teve no início do seu chamado? O maior, Desafio, tipo, os maiores, se tiver mais de um, mas tipo assim, aquele que poderia fazer com que o Davi Sasser não continuasse, o momento ali que você precisou lidar com alguma situação, que você precisou alinhar algo para que você desse continuidade. eu acho que assim, teve uma coisa que na época gerou até muita polêmica, assim, muita discussão. É porque uma época já é muito distante, então isso tudo já passou, então as pessoas hoje nem sabem, né? Mas Uhum, a gente estava no Toque no Altar e o Toque no Altar era de uma igreja chamada Ministério Apacentagem de Nova Iguaçu. E uhum, a gente estava muito envolvido, muito mergulhado ali. Houve um momento em que o nosso relacionamento com o nosso pastor, Marcos Gregório, que hoje é meu amigo, hoje, uhum, né, já se passou tudo, mas houve um momento em que o nosso relacionamento com ele sofreu uma ruptura uhum, de visão, de entendimento do que era o ministério, o Toque no Altar e uhum, tudo mais. E a gente saiu do Ministério Apacentar. Essa nossa saída do Ministério Apacentar, ela gerou muita mágoa no nosso coração, no coração do pastor Marcos, muita ferida no nosso coração, no coração do pastor Marcos, uhum, muito choro, muita tristeza, tipo assim, cara, a gente, pelo menos na minha cabeça, a uhum, sensação era que assim, cara, a gente destruiu algo tão poderoso que eu estava fazendo, cara, através da nossa vida. A gente destruiu por causa uhum. da nossa humanidade, de a gente não concordar um com o outro e Sim. coisa, e acabou se separando, assim. Aquilo foi um peso muito grande no meu coração. Eu, Davi Sasser, fiquei com um peso muito grande, apesar de entender que, assim, as razões naquele momento que levaram a gente a sair eram razões Eram justas. razões. Eram, Sim, sim, eram razões sim. justas. O que nos faltou, tanto a nós quanto na época com o nosso pastor, o que também foi uma coisa muito repentina que aconteceu conosco. Então, acho que o que faltou conosco
foi sabedoria para costurar melhor aquela situação. Se fosse hoje em dia, irmão, eu ia matar no peito aquela situação, eu ia sair com a bola. Hoje em dia, minha cabeça é outra, estou com outra maturidade. Se o problema que aconteceu, que ocasionou a nossa ruptura, acontecesse hoje, eu ia saber lidar de uma forma que ia continuar. Sim. Mas a nossa imaturidade na época fez com que a gente rompesse algo muito lindo que estava acontecendo. Então aquilo me causou um peso a ponto de, mesmo depois a gente ter começado o Trazendo a Arca, né? O Ministério Trazendo a Arca, ter gravado grandes... Gravou Marca da Promessa no Maracanãzinho, lotado, Nossa. uma coisa linda, assim. Eu acabei depois saindo do Trazendo a Arca e voltando para apacentar. Tentando, assim, não tentando reviver o que a gente tinha vivido, que aquilo nunca mais, mas tentando assim, tipo, deixa eu fazer a coisa da maneira certa. Então eu voltei para apacentar, fiquei um tempo na apacentar e depois saí da forma correta, como deveria acontecer. Tanto que eu tenho amizade com o pastor Margaret agora até hoje, vou lá, canto de vez em quando lá na igreja, no Ministério Apacentar. Então acho que isso foi uma coisa, assim, que quando aconteceu, eu achei, cara, acabou. Não tem mais jeito, mas não, Deus... Daí Deus vem com novos caminhos, né? Exatamente. Então, nós temos, o Davi Sasser, que começa ali com a sua família, cantando, de repente na igreja, nos cultos. Agora já está num grupo, né, da igreja, cantando, alcançando mais pessoas, casou com a sua esposa. E aí vem todo o sucesso, né? O sucesso do Trazendo a Arca, do Toque no Altar, o próprio Davi Sasser. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu não sei se alguém fez essa pergunta pra você, mas o Yang... O Yang é o Yang. Eu acho que o Yang tem essa moral, né, de Calma, perguntar que é isso. minha primeira participação em podcast na vida. Calma que você vai me perguntar que eu não sei se eu sei responder, mano. Cara, eu ultimamente, né, eu tenho perguntado muito pros meus convidados sobre a visão política. Por que eu tenho perguntado muito isso? Eu percebo que há um avanço, mesmo que devagar, mas há um avanço. E eu penso que se você está andando, mesmo que devagar, você está andando, você não está parado. E eu sinto esse avanço na igreja com relação às questões, assim, políticas. Sim. Porque nós passamos uma pandemia, nós tivemos agora um último governo, nós tivemos uma polarização que nunca se houve antes na história. Verdade. Então, o cristão, ele aprendeu a entender política, ele entendeu que a política é importante e isso eu julgo como um baita avanço, um baita crescimento. Eu queria entender a sua visão, cara, a sua mente, assim, qual é a visão política que o Davi Sasser tem? Para isso, essa pergunta é: o quão importante é o cristão ele se conscientizar de que a política ela não é uma inimiga, ela deve ser uma aliada. Nós temos que ter pessoas nossas na política. Não, isso é de fundamental importância, meu Deus. Polêmica, né? A primeira pergunta. Deixa eu pensar aqui o que eu falo, meu Deus. Assim, eu acabei que em algum momento da minha vida eu me envolvi muito nisso, de ser alguém que defendia essa coisa toda, assim, eu entrei nisso, nessa polarização, não me arrependo disso em nenhum momento, mas acabou que, obviamente, que isso traz consequências, né, disso tudo. Assim. Eu lembro que quando começou a ficar muito claro sobre os princípios bíblicos e os princípios da igreja não encaixavam num determinado tipo de ideologia, então eu comecei a entender que de fato eu precisava me posicionar. Assim. Então eu me posiciono, não me posiciono pela política em si, eu me posiciono porque os princípios que eu acredito, Uau. da palavra de Deus, Uau. elas não encaixam com certas coisas, com certas ideologias, Nossa. então eu não posso passar pano. Os valores. Né? Não dá para passar pano se os valores fundamentais estão sendo ameaçados a serem corrompidos, as bases do cristianismo, as bases da família. Então, eu preciso me posicionar. Eu acho que é uma responsabilidade minha. Já que o Senhor me colocou nessa posição, Ele me colocou nessa posição para alguns propósitos. E dentre esses propósitos, eu olhar de tudo e falar assim, não, isso aqui, eu acho que isso aqui é errado, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que isso aqui tem a ver com os princípios da palavra, eu acho que isso aqui está tentando minar os princípios da palavra, os princípios da igreja, os princípios cristãos. Como, por exemplo, Abacuque, ele era um profeta, né? Ele escreveu um livro lá, tem 3 capítulos do livro de Abacuque, ele era um profeta, ele era um músico, porque no final do livro ele escreve para o mestre de música com os meus instrumentos de corda, mas ele também era um sentinela. Ele era um sentinela. O sentinela precisava ficar em cima do muro, avistando quando o perigo chegasse, o exército inimigo chegasse, ele precisava avisar quem estava
atrás das muralhas. Então, ele estava numa posição privilegiada que ele precisava dizer que o perigo está iminente, é perto. Então, ele não era só profeta, ele não era só músico. Então, eu entendo que eu não posso ser só músico, que eu não posso ser só profeta. Eu preciso ser sentinela. Eu preciso olhar para quando o mal está se aproximando e eu preciso alertar. Ainda que as pessoas não me ouçam, como no caso de Abacuque, por exemplo. Não ouviram Abacuque, foram levados cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos lá para aprender. E então, precisei me posicionar. E quando eu me posiciono, a gente começa a receber ataques, né? Então, por exemplo, hoje o meu Twitter é bloqueado desde a última eleição, porque... Você abraçou a causa, Abracei né? a A verdade causa, é essa. abracei a Defendeu causa os princípios, e sim. fui cerceado. Meu Twitter é bloqueado até hoje, meu Instagram diminuiu a entrega dele drasticamente. Uma vez, só para que as pessoas saibam, assim, os meus princípios são princípios cristãos e eu tenho convicção, na verdade, de que a direita hoje no Brasil está mais ligada aos princípios cristãos, muito mais do que a esquerda. Então, eu preciso me posicionar. Então, hoje, eu sou claramente... Então, desculpa se isso... eu não sei se está sendo bom pro podcast ou não, mas assim, eu preciso dizer, inclusive, né? Isso que eu acho legal em você, cara. Você é um cara que mostra, de fato, os seus valores, seus princípios, mostra que não abre mão e luta por isso. Isso é muito bom. Então, eu preciso dizer, assim, que hoje... a Michele Bolsonaro me mandou uma mensagem lá na última eleição, dizendo: Davi, eu tentei postar uma canção sua aqui e te marcar, mas no Instagram aparece a informação. Tem certeza que você quer marcar essa pessoa? Ele espalha fake news pelas redes e tudo mais. Como é que eu espalho fake news? Eu nunca fiz isso. Mas assim, era uma mensagem que aparecia. Naquela época, quando alguém queria me mencionar, aparecia essa mensagem. Você tem certeza que quer mencionar essa pessoa? Sim. O que não é normal. O que não é normal, assim. O meu Instagram foi bloqueado, tá bloqueado até hoje. E eu não tenho como, eu não sei o porquê exatamente. Depois eu fiquei sabendo quem foi que fez, né? Isso, no meio dessa política toda que está acontecendo no Brasil. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu defendo a palavra, os princípios da família, né? E certamente eu preciso defender isso, seja agradando a alguns e não agradando a outros, né? Então eu preciso me posicionar. E a política é a maneira de a gente conseguir influenciar, mexer nisso, né, nessa coisa. Sim. Sei que mexer nisso não é fácil, mexer nisso tudo, mas se eu oro, se eu busco a face do Senhor e oro pela nação, Deus sempre, quando precisa fazer algo no mundo, na terra, ele vai fazer isso através de pessoas. Vai fazer através de pessoas. Então eu preciso entender que pessoas têm que estar em lugares estratégicos, políticos, para defender os princípios da palavra de Deus. Hoje existem deputados, senadores. Conheço alguns, por exemplo, o senador Magno Malta, conheço o Marco Feliciano, que são cristãos, são evangélicos, têm um ministério e Deus os colocou estrategicamente ali em Brasília para defender o Brasil e os princípios evangélicos. Então eu sou de pleno acordo. A gente não pode se misturar com a podridão que existe no meio político, como em qualquer outro meio. Qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Um médico, ele não pode se envolver com a podridão que existe dentro da medicina. Um advogado. Exato. Então, na política também tem. Mas, assim, se foi possível Daniel ser santo na Babilônia, se foi possível José ser santo no Egito, mano, se era possível ter santo na casa de César, o que Paulo fala lá em uma das suas cartas no final? Ele fala: saúda aos irmãos aí, principalmente os santos da casa de César. Até na casa de César tinha santo. Então é possível existir os santos homens de Deus em todos os lugares, inclusive na política precisa desses homens de Deus. Sim, eu conversava inclusive com o pastor Marco Feliciano, que hoje ele está no 4º mandato, e ele comentou algo comigo que eu achei assim muito interessante. Ele falou assim: ô Yang, eu estou já no meu 4º mandato e eu falo pra você, a gente precisa muito de mais dos nossos lá. E aí ele me explicou, cara, a engrenagem que é a política, né? Que às vezes a gente pensa assim que a figura máxima da política, a cadeira mais importante é a da presidência. Na verdade, não. Se as outras cadeiras, os outros poderes, eles não conversam entre si, o presidente ele fica praticamente amarrado. Sim.
Então, por isso a importância de mais pessoas, né? E ele falou pra mim, falou, cara, eu sofro muito por ter poucas pessoas ao meu lado, poucas pessoas boas da igreja, poucas pessoas que defendem Aham. o nosso princípio. É. É tanto que se você for olhar, tem um Marco Feliciano, deve ter mais os dois nomes, no máximo que você lembra da igreja que tem um grande poder político no Brasil. Aham. E ele falando aquilo, eu comecei a abrir minha mente a entender, cara, realmente é chegada essa hora da igreja ela ter esse despertar, né? A gente fala isso, traz esse assunto político aqui pra entrevista, porque eu sei que você é um cara influente, você é um Aham. cara que influencia uma geração, várias pessoas, vários pastores, cantores, eles veem você como uma influência, e então é interessante É. saber que o Davi Sácer, o cara influente, olha o pensamento dele, E eu é quero, necessário. e eu quero deixar muito claro, assim, muito claro, e desculpa decepcionar pessoas que me seguem, Uhum. inclusive, e que gostam do meu ministério, das minhas canções. Mas é muito incompatível um cristão ser de esquerda. É muito incompatível. Desculpa falar isso aqui, mas é muito incompatível. Ou o cara tá cego, tem um espírito de engano na vida dele e não consegue perceber, ou ele não entendeu nenhum um ou outro lado. Ou ele não entendeu o que é o comunismo, o que é o socialismo, ou ele não entendeu o que é a palavra e o que é o reino de Deus. Essa é a minha opinião. Uma coisa ou outra. Então, assim, eu acho que hoje não há nenhuma compatibilidade entre o comunismo, a esquerda, o socialismo, com os princípios da palavra de Deus. Não há. Por isso que eu precisei me posicionar e me decidir. Tem que ter justamente esse pensamento, né? De, ó, meu posicionamento é esse. É. É isso aqui é o que eu penso, eu vou encontro algo que a palavra diz, aquilo que a palavra diz, e isso é bom para a igreja, né? O quanto seria bom, pô, se tivesse mais deputados federais, mais deputados Cara, estaduais isso é dos nossos. fundamental. Fundamental, mano. O fato do corpo de Jesus, por exemplo, ter sido colocado ali, onde foi colocado, no túmulo que foi colocado, na José de Arimateia, é porque ele era um senador, ele era um Sim, político é, que estava ali estrategicamente para proteger o corpo de Jesus. Foi ele que foi pedir o corpo de Jesus para colocar no seu sepulcro, na sua área que ele tinha de sepulcro. Então, a Bíblia até fala que ele era um seguidor de Jesus às escondidas, né? Então, foi necessário ter um seguidor de Jesus na política, no momento da morte de Jesus, para que o corpo de Jesus fosse preservado, fosse levado para o lugar certo, para que acontecesse essa ressurreição onde aconteceu. Foi necessário ter um político que temia o Senhor, um sim. verdadeiro discípulo de Jesus. Então, eu acho que quanto mais discípulos de Jesus, discípulos verdadeiros de Jesus, estiverem nesses lugares, ali na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, que é um lugar importantíssimo, estratégico demais, cara. Se a gente pudesse definir quanto mais pessoas estiverem nesses dois lugares, sobretudo no Senado, eu vou te dizer, tá? Sim. Eu acho que a gente consegue controlar um pouco mais os rumos da nossa nação e começar a mudar a nossa nação para aquilo que de fato o Brasil tem potencial para ser, uma nação extraordinária com recursos maravilhosos. Então, quanto mais gente de Deus nesses lugares, melhor, Ó, certamente. a gente tem, nessa eleição atual, o pastor Marco Feliciano, ele aparece como um nome, um possível nome. Você julga como um bom nome para o Não, Senado? excelente nome, sim. É, existem outras pessoas, mas assim, o pastor Marcos ele é um cristão, ele conhece a Sim. palavra, ele sabe os princípios da palavra, né? Ele tem uma influência, ele já provou que ele é capaz, né? Uhum. Nesses 4 mandatos dele como deputado federal, já provou a capacidade dele, tem experiência suficiente para estar no Senado e saber como se portar ali e como mudar aquela situação. Assim. Ele é uma dessas pessoas, é, parando para pensar aqui sobre pessoas que poderiam ser, eu não sei nem se estou fazendo campanha para ele, assim, não estou fazendo, Uhum. não sei nem se ele vem no Senado, não sei mesmo, assim, mas assim, certamente ele seria um bom nome como, Sim, sei lá, outros que o Magno Malta já está lá, já é senador, né? sim, Mas tem alguns bons nomes que poderiam estar no Senado, né? sim. Ali porque tem coisas que elas só mudam no Senado. Existem algumas coisas que só mudam na Câmara ali, dos deputados federais. Existem outras coisas que elas só vão mudar no Senado. Então precisa ter gente estratégica aqui e gente Uhum. estratégica aqui. Você, por exemplo, por exemplo, uma pergunta minha pessoal. Você, por exemplo, se iria se dispor a um dia representar a igreja na política? Um voto você já teria, o meu. Ah, meu Deus. Aí, já tem um voto.
Isso em outras épocas já foi um tabu muito grande, assim, Sim. porque eu falava, meu Deus, assim, eu tenho um ministério, o que as pessoas vão achar disso, né, e tudo mais. Uhum. Mas hoje, assim, eu entendo que se se Deus, quem manda na minha vida é É Deus, né? Deus. Sim. Se Deus me chamar para isso, eu Uhum. estou no ministério e eu entendo que o ministério do louvor eu posso exercê-lo sempre. Uhum. Eu não preciso abandonar uma coisa para ser outra. Foi o que eu falei Uhum. sobre Abacuque. Abacuque era profeta, era levita, músico, não sei se ele é da tribo de Levi, mas ele era profeta, ele era Uhum. músico e ele era sentinela. Ele tinha 3 atribuições muito importantes, Uhum. Abacuque, né? Então eu creio que eu poderia ser do ministério que Deus me confiou, que é o ministério da música, do louvor, e se Deus quiser, e se Deus me chamasse para isso, então sim. Sim. Davi não projetou ser rei de Israel. Uau. Da- Uau. não É. projetou. Não projetou. Não estava nos projetos Não de Davi, mas estava no projetou. projeto de Deus, que Davi não Uau. sabia. Davi nem Uau. sabia, ok? Então existem coisas que não estão nos nossos projetos, mas podem estar nos projetos de Deus. E aí se você ficar tolhido aqui só naquilo que você já faz, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha vida, o meu ministério é servir ao Senhor. Esse Uau. é o meu ministério. O meu ministério Uau. é servir ao Senhor. O que ele quiser fazer de mim, ele faz. Cara, e eu falo pra você assim, com toda humildade, a sua resposta é uma resposta incrível, que eu já fiz essa pergunta pra outras pessoas, né? E de prontidão foi, não, com certeza. Já você não, a gente percebe essa, cara, se Deus falar pra mim, se Deus falar que é pra mim, eu não penso, mas se Deus falar, se eu chegar lá é porque primeiro Deus que ordenou. E precisa estar baseado em sinais. Em sinais, Em sim. sinais e conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Uhum. Então, assim, eu tenho os meus conselheiros. Tenho meu pai, tenho os meus pastores, tem pessoas que eu confio, que podem me aconselhar. Existem sinais. Se Gideão pediu sinal para Deus e Deus deu sinal para ele, por que eu não posso pedir sinal e Deus me dá sinal? Assim? Porque é uma decisão muito séria, é uma decisão muito importante, assim, muito séria, muito séria. Então eu preciso estar, eu preciso ter uma paz no coração para fazer isso, eu preciso entender que Deus está me direcionando para isso e eu preciso. Sim, eu quero, Deus, eu quero sinais, eu quero ouvir pessoas que conhecem a minha vida, conhecem o meu ministério, que possam me aconselhar, possam me dizer se é isso, se não é, se vale a pena ou não. Eu acho que existem coisas que naturalmente, a música, o louvor, assim, naturalmente eu fui me envolvendo com isso. Sim, Naturalmente. foi automático, não foi programado, especificamente isso. Não foi programado. Outras coisas na minha vida, assim, Deus me levou para elas. Deus foi me levando para essas coisas. Não fui eu, assim. O talento para música eu tenho desde que nasci. Não está no sangue cantar afinado, saber entender de música, né? Ainda que Uhum, você vá aprimorando isso. uhum. Agora, tem outras habilidades. Deus vai nos treinando, Deus vai colocando em nós, ou vai despertando em nós habilidades que a gente achava que nem era possível Nem era ter, possível. no caminho dele. Porque, assim, é, a Bíblia fala, 2 Samuel fala, os 3 irmãos mais velhos de Davi seguiram a Saul. Davi, porém, ia até Saul, mas voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Então, assim, o caminho natural dos irmãos de Davi foi ir para Saul. O caminho de Davi, ele ia lá, mas ele voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. O caminho de Davi era outro. Só que no desse caminho de Davi, que Davi achava que era o caminho dele, mas era o caminho de Deus para ele, Deus foi colocando Davi habilidades que Davi achava que não tinha. Deus Uhum, foi treinando Davi com ursos e leões, porque um dia ele iria ter que enfrentar um gigante, ele não sabia. Deus foi colocando em Davi habilidades para tocar no instrumento, para começar a cantar salmos para Deus, porque a intenção de Deus é que existissem os salmos que até hoje nos inspiram, que nos motivam. uhum. Deus foi treinando a habilidade de Davi de cuidar de pessoas, cuidando de ovelhas, né? Então, sim, já havia um propósito de Deus maior pela vida de Davi ali, mas Uhum. Davi não entendia. Davi estava cuidando de ovelhas, Davi estava cuidando, defendendo as suas ovelhas. Então, em algum momento, Deus revelou o plano para Davi, que era tornar Davi rei de Israel. O plano de Deus para Davi não era Davi ser pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas era o lugar onde Deus estava treinando Davi. E Davi não sabia. Mas mesmo no palácio, Mesmo. Davi continuou sendo salmista. Uau, Mesmo no palácio, Davi continuou sendo salmista. uau. Davi escrevia salmos quando estava atrás das malhadas E e ele quando estava. continuou escrevendo salmos no palácio. Então, uma coisa que é inegociável é eu sou salmista, eu sou adorador. E o que Deus quiser fazer na minha vida, que Ele faça, que Ele me direcione e que eu tenha certeza absoluta de que é isso que Deus... Se eu tiver alguma dúvida, eu já não, já Já não não entro, vai. já É. não vou. Mas eu defendo.
O que eu faço Boa. é o seguinte, eu defendo os princípios da palavra e se eu tiver que me posicionar, isso eu vou fazer, eu vou me posicionar. Boa, sempre em prol aos princípios da palavra, aos Sim. princípios bíblicos. Isso é um valor que o crente não pode perder de forma É alguma, né? inegociável, não é só para mim, para todo crente, né? Todo Sim. cristão precisa ter essa voz ativa defendendo a Bíblia, defendendo a palavra, defendendo os princípios da palavra de Deus. Todo cristão precisa fazer isso. Agora, aí vem a pergunta mestra. Se hoje, ou se hoje fosse o último dia da sua vida e Deus falasse assim pra você, Davi, você já tocou corações aí embaixo, você já falou com muitas pessoas, cumpriu, você de fato, como diz Paulo, né, guardou a carreira, Carreira. encerrou a carreira, Guardou a fé. guardou a fé. Agora eu quero você pertinho de mim. Hoje fosse o último dia da sua vida. E nesse último dia você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse vista por todas as pessoas. Qual seria a última mensagem de vida do Davi Sasser? Caramba, mano. Eu não penso no meu último dia, não. Assim, eu vou pensar aqui agora sobre isso. Nunca pensei sobre isso, não. Sobre o meu último dia. A mensagem que resumiria toda a sua vida. Ai, mano. Assim, eu tenho certeza de que valeu a pena toda a renúncia, todo o esforço que eu fiz, toda a busca que eu empenhei no desejo de encontrar com Deus, de buscar o Senhor, de ser mais dele, de ser mais santo. Então, assim, valeu a pena, valeu a pena. Se amanhã eu não estiver aqui, e eu não sei quais são os propósitos de Deus, eu espero estar muitos anos ainda, mas quem sabe da minha vida é Deus, se amanhã eu não estiver aqui, que o meu legado seja: sempre vai valer a pena buscar ao Senhor, sempre vai valer a pena ser de Deus, sempre vai valer a pena defender os princípios da palavra de Deus, sempre vai valer a pena. Que as pessoas olhem para mim e vejam isso, que elas olhem para mim e não vejam, poxa, ele tinha uma voz bonita, ou poxa, ele se foi, meu Deus, ele escrevia canções tão bonitas e aí as pessoas vão lembrar das minhas canções e vão chorar pelas canções. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Mas eu queria que, de fato, assim, as pessoas olhassem depois que eu partisse e falavam: cara, ele era um cara de Deus, mano. Ele buscava Deus, ele queria se parecer com Cristo, ele tratava bem as pessoas, ele vale a pena. Eu vou me espelhar no Davi, não porque eu quero ser um cantor, não porque eu quero ser um compositor. Eu vou me espelhar no Davi porque eu quero ter esse coração de servir a Deus, de buscar o Senhor. Uau. Acho que isso era o que me realizaria. Se eu estivesse lá na glória, olhando isso tudo, eu falar: pô, valeu a pena. Influenciei pena. pessoas para a coisa certa, buscar a Deus. Essa é a mensagem que mostra o legado, né? Porque o legado, existe diferença entre herança e legado. Porque a herança é o que você deixa para as pessoas e o legado é o que você deixa nas pessoas. É isso. Então, esse seria o seu legado. Cara, que você continue tocando muitas vidas. Amém, amém. Tem spoiler aí? Como é que tá o lançamento? Como é que tá? A gente sabe que agora, né, você tá vindo aí com projetos novos. Sim, Fala aí, sim. como é que tá aí a... A gente está sempre com coisas novas, né? Hoje, inclusive, aconteceu algo muito inusitado. Chegou uma canção minha, eu geralmente gravo as minhas canções, né? Mas chegou uma canção para mim hoje, cara, que me abençoou tanto que eu vou... Já fiz vários contatos e vou gravar essa música mês que vem agora. Mesmo tendo gravado um projeto ano passado e ainda não ter lançado, tem um projeto que vai ser lançado agora, um projeto de canções que eu gravei em abril. Muitas canções inéditas, inclusive, vai ser lançado em abril, mas surgiu uma canção hoje que eu falei: cara, preciso gravar essa canção e eu vou gravar ela agora em fevereiro, possivelmente lançar em março, e junto com um projeto que eu já tinha gravado, que vai ser lançado junto também, confusão, que não sei como é que as pessoas vão entender isso, mas assim, tô lançando coisas novas esse ano, tem muitas canções novas para serem lançadas. Tem, então pode esperar muita adoração, muito pode. hino abençoado do Davi Sasser. Pode sim. Essa canção de hoje, por exemplo, fala que assim, Davi não venceu Golias apenas com uma funda e uma pedra. Não foi a funda nem a pedra. Né? Moisés não abriu o mar vermelho com um cajado simplesmente. Né? Assim, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. E aí tem uma correlação bacana. Eu não vou falar a música aqui porque a música é inédita. Senão o spoiler vai ficar muito... Né, tem que ser de pouco em pouco. Mas assim, nunca tá baseado nas nossas habilidades, assim. Tá baseado sempre no propósito do Senhor, na unção de Deus sobre a nossa vida e como somos instrumentos, como a gente deixa usar
por Deus para que Ele nos use para um propósito maior. Esse é meu amigo Isso Davi aí. Sasser. Cara, Bom pra posso caramba, dizer que irmão. você... Não, vocês... Se eu falar assim que foi a primeira entrevista dele, cara, quase não dá pra acreditar, Ai, meu porque Deus. você simplesmente flui, a gente vê que você é um cara de essência, né? Quando tem essência, quando o cara é natural, acabou. Então Poxa, você é espero que esse tenha... cara... demais, eu imagino que a quantidade de gente agora que tá assistindo isso aqui, porque, cara, a primeira Amém. vez no podcast e eu Verdade. fico feliz com isso pela escolha, né? Eu reconheço muito o seu tamanho. Davi Sasser é um cara assim que já há anos atrás faz um trabalho fantástico. Pra mim é um motivo de honra, cara. É um motivo de Amém. gratidão pra mim Obrigado, te cara. receber aqui. Sinaliza que o Youngcast tá pelo menos sendo um podcast útil. Tá, meu Deus do céu, vocês estão alcançando milhares de pessoas aí, tudo que sai daqui tem certamente abençoado a vida de muita gente. Parabéns pelo ministério de vocês, cara. Tamo junto e eu te espero pra segunda entrevista. Vamos estar mais. Eu Vamos fazer mais vou entrevistas mais estar pra mais à vontade, frente. vou estar mais É, ambientado com isso falando aqui. de coisas novas, novos projetos. Essa Certo. audiência aqui tá à sua disposição. Poxa, Saiba obrigado, que os irmão. seus projetos futuros aí, a Amém. gente tá aí pra te apoiar, né? O Amém, que for amém. necessário. Yang, vou lançar tal música, vou fazer. Cara, o Young Cash é a sua casa. Se estiver pro São Paulo, para aqui em Alphaville e vamos Que bom. vamos gravar. Que bom, quero voltar aqui, irmão. Quero voltar, cara. Obrigado, tá? Prazeraço, meu Verdade, prazer amigo. todo meu, Até a irmão. próxima. Ó, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Davi Sasser, o canal dele, o Spotify também, direto pra você ouvir todas as canções dele. Então, hoje é o dia de quê? Como nessa entrevista aqui você conheceu um pouco da história do Davi Sasser, então, hoje é dia de ouvir só Davi Sasser. Então, vai aí relembrar as canções que mais marcaram aí a sua vida. Vai lá no Spotify, dá uma ouvida. Vai no canal do Davi. E detalhe, lá no canal você consegue assistir vários clipes, várias produções musicais que foram feitas. Então, faça isso hoje. Eu sempre, quando termino o Young, eu falo, ó, você fica por aqui e já vai pra próxima entrevista. Hoje eu vou falar, não, você pode já ir pro canal do Davi Sasser, ouvir lá as canções que vão tocar muito a sua vida. Eu vou Amém. ficando por aqui, não se esqueça de seguir o nosso convidado no Instagram, segue a gente também lá. Tudo na descrição vai te levar para as nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, eu espero você na próxima entrevista do Youngcast. Deus abençoe.